Alô, irmãos e irmãs, eu aqui de novo, né? Pai seja com todos nós, né? Amém. Pois é, irmão, voltei aqui para a gente não deixar passar em branco, né? Que hoje seria o dia do nosso ajuntamento, o dia da nossa reunião, né? Para podermos desfrutar juntos, né? A adoração ao nosso Deus, orarmos por todos nós, participarmos do pão e do vinho, né? Comemorando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Não é isso? Não podemos deixar passar em branco. Então, vamos fazer aqui uma pequena meditação, como sempre, né? Já fizemos aí aquela meditação que eu tenho feito todos os dias, procurando aí as virgens prudentes, né, na história da igreja. E vamos lá em frente. E aqui, para comemorar o dia do nosso ajuntamento, vamos falar aqui rapidamente, um pouco, lembrar a todos nós, né, acerca das categorias, né, dos grupos de salvos, né? Nós sabemos que não vai ser só a igreja que vai ser salva, né? Existem outras categorias de salvos. Então vamos ver aqui, né, as evidências de que existem grupos de salvos. Bom, primeiramente a gente vai dizer o quê? O que é a salvação? A salvação para qualquer pessoa humana é ela não ser lançada no lago de fogo, não é isso? Depois de todo o juízo final, ou antes, né? Então é isso aí consiste a salvação. Porque se eu não for lançar, se eu me livrar do lago de fogo, eu estou salvo na eternidade. Entendeu? Tendo em vista que Deus não vai destruir ninguém. Porque isso seria o quê? Se Deus destruísse alguém, seria ele negar a sua criação e então não haverá destruição. Seria negar a sua criação e, digamos assim, digamos que ele fosse destruir quem não fosse salvo, né? Então, quer dizer, a destruição seria um prêmio, e não um castigo, e não uma pena, né? Quer dizer, eu faço tudo que não presta, aí quando chega lá no final, né? Eu estou lá no meio dos bodes, né, digamos assim, aí eu vou ser destruído ao invés de ser lançado num lago de fogo. Então isso aí para mim foi um prêmio, né? Eu não vou sofrer mais, eu vou ser destruído. Então a destruição que é pregada aí por algumas religiões, né? E outros maus entendidos, não haverá destruição. O que vai haver é realmente a salvação do lago de fogo. Isso é que é o sacrifício do Senhor Jesus, é salvar aquele, né, que não vai ser lançado no lago de fogo. Então a salvação é isso aí. Eu me salvo se eu não for lançado no lago de fogo, porque aí eu vou viver, se não eternamente, pelo menos uma parte, né? Aí realmente não está claro isso, né? Certo? Se eu sendo salvo numa categoria, digamos que não seja a igreja, se eu vou continuar vivendo aqui na terra ou coisa que o valha, né? Bom, como não vai haver reprodução, né? Pelo que o Senhor Jesus disse, então haverá um número de pessoas e elas provavelmente não deverão morrer, né? As categorias, digamos, porque tem as categorias superiores e as categorias inferiores, né, que nós vamos ver aqui. Então, ó, a primeira categoria nós vamos ver aqui no capítulo 1 e no versículo, aliás, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 50, né, 51. Então, vamos clarear as coisas. Salvação é eu não ser lançado no lago de fogo. Isso é a salvação.
E quem não vai ser lançado no lago de fogo são vários grupos de pessoas, onde está incluída a igreja, né, claro. E aí é o seguinte, a salvação ela é comparada, né, como uma lavoura que a gente cultiva, uma lavoura qualquer aí, né? Quer dizer, a lavoura a gente planta tal, né? E quando chega na época da colheita, o que acontece? Existem os primeiros frutos, né? Que são os frutos melhores, né? Mais bonitos, né? E tal. Aí depois vem a colheita propriamente dita, não é isso? Onde se colhe toda a colheita, né? Digamos assim, de uma forma geral. E depois você volta lá para colher os restolhos, né? Aquilo que ficou, né? Aquela produção última, digamos assim. Então a salvação ela tem uma comparação mais ou menos com uma lavoura, né? Primícias, primeiros frutos, colheita e o restolho, que é mais ou menos isso que nós vamos ver aqui, porque eu entendo que existe exatamente essas categorias aí de salvo, nós entendemos, né? Então aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo 50, ele diz assim, ó: e agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, o que acontece aqui? O que Paulo está falando aqui? Ele está falando aqui do arrebatamento da igreja, certo? Que são as primícias da colheita da lavoura, né? Então, ele está falando aqui das primícias da colheita da lavoura, que são as virgens prudentes, né? Que vão ressuscitar, né? Transformando, com o corpo transformado, com o corpo espiritual, porque vai ser a única categoria que vai entrar na Nova Jerusalém, né? Só poderá entrar na Nova Jerusalém quem tiver um corpo espiritual. É isso? Pois é, então é isso aí, né? Aí nós vamos ver o quê? Lá em Apocalipse, onde é que a gente vê aqui o momento de arrebatamento da igreja, né? Aqui no capítulo 7, né? No capítulo 7 do Apocalipse, nós vemos aqui que, primeiramente, né, no capítulo 7, no versículo 4 aqui e 5, a gente vê aqui, ó. Ouviu o número dos assinalados e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil, e de cada tribo, 12 mil, 144 mil. Então, o que está acontecendo aqui, né? Está acontecendo que o reino, né, do falso Messias, né, da abominação da desolação, está se implantando na terra, e Deus está aqui assinalando judeus, né, que não vão sofrer, sobre os quais, né, a besta não vai ter poder. Então ele está livrando aqui. Primeiramente ele livra judeus. Eles assinaram esses judeus para que eles não sofram durante o governo, né, da besta. E logo em seguida, aqui no versículo 9, eu entendo que aqui está acontecendo o arrebatamento da igreja. Porque a igreja vai se livrar também, né? A igreja não vai estar aqui, ela tem que sair daqui, né, o espírito da igreja, o Espírito Santo que está na igreja, tem que sair da terra para que o iníquo possa governar. Senão ele não vai poder governar. Então aqui no capítulo 9, no capítulo 7, no versículo 9, ele diz o quê? Ó? Depois destas coisas eu olhei e eis aqui uma multidão, ó, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palma nas suas mãos. Então eu entendo que isso aqui é a igreja, certo? E é o momento do arrebatamento da igreja. São as primícias da lavoura, os primeiros frutos, que vão receber o corpo espiritual. Porque também, ó, aqui no versículo 5, ó,
aqui no versículo 14, no versículo 13, diz assim, ó, um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Esse pessoal aqui, ó, não é, porque tem muita gente que diz que isso aqui são as pessoas que vão morrer durante o governo de Satanás. Não. No governo de Satanás, a igreja não vai estar aqui, então não tem lavagem e branqueamento no sangue do Cordeiro. Não tem. A igreja não está aqui, é ela quem faz isso, né? Branqueia no sangue do Cordeiro. Então isso aqui é realmente o arrebatamento da igreja. Certo? Bom, vou ter que parar por aqui e logo em seguida eu volto com outro vídeo, certo?